Eu vou tentar passar um pouco da experiência que a gente, apesar de não ter contato com os advogados igual vocês na seccionais, é óbvio, mas a gente tem recebido, por causa da certificação digital, muita pergunta. Eu tenho um funcionário que cuida de rede, que na realidade ele virou helpdesk. Ele vive dizendo como é que tem que fazer. Para a gente ter uma ideia, na semana retrasada, um advogado de São Paulo, com um certificado da ASP, teve aqui e disse assim, eu quero fazer um HC para o STF, e fui na ASP e ela disse, o meu problema é fazer o seu certificado, eu não sei como é que o senhor vai usar. E aí nós o atendemos aqui, e daqui ele fez o HC direto para o STF, e saiu daqui agradecido e tal. Então, esse diferencial, que eu acho que é o grande diferencial da ordem, é atender aquele seu cliente, que é o advogado. E aí eu vejo, quando a gente fala muito em senha, em login, e eu queria tentar dividir as coisas. Processo eletrônico é um processo que foi digitalizado e está disponível eletronicamente. E, portanto, ele pode ser visto por qualquer um. Eu não precisava nem de login, nem de senha. O login e senha põe-se para quê? Mas eu quero saber quem é que veio ver esse processo. Eu acho que está se fazendo isso porque, na época do papel, aquele que ia lá ver aquilo podia arrancar uma folha. Mas hoje em dia é impossível arrancar uma folha digital. Então eu não precisava ter login e senha para consulta. Isso é uma opinião loureiro técnica, porque não vai conseguir mexer no processo. E a certificação, sim, o certificado digital, porque aí ele vai anexar um documento àquele processo e que eu preciso saber que quem é que está anexando aquilo. E aí vem a diferença de certificação digital, Receita, porque, primeiro, ela é a dona da certificação para uso dela própria. Nós somos os donos da certificação para uso de outros. Então, essa diferença é que dá essa confusão toda de uso. O nosso certificado é igualzinho, é um A3, só que quando esse certificado é OAB, que é lido, ele tem todos aqueles complementos dizendo que ele é advogado, que ele pertence à seccional X, que ele tem o número da OAB tal, está tudo lá dentro do certificado. Então, ele não precisaria nem vir aqui ao Cadastro Nacional para saber que ele é um advogado. No entanto, ele tem que vir ao Cadastro Nacional, por quê? Porque esse advogado, apesar de ser advogado, pode estar impedido de exercer a sua profissão. Então, essa é a função maior do Cadastro Nacional. Então, e aí, os tribunais começam a dizer, não, mas tem problemas tecnológicos que eu tenho. Não, existem 15. Então, tem 15 mais inteligente que o resto todo, porque os 15 conseguem, os outros não. O web service é uma forma hoje de se comunicarem sistemas distintos, conseguirem falar um com o outro. Então, nós temos toda a forma de como, de fora, um sistema vem e enxerga o Cadastro Nacional. Ele tem que aplicar somente essas regras lá. É óbvio que tem que ter alguém que saiba do lado de lá. Não é para leigo. Mas isso é muito simples. É coisa de uma semana estar ligado. Então, eu estive no TST, quando eles lançaram os processos digitais, e ele falou, vou fazer um cadastro paralelo aqui, o advogado vai ter que vir aqui, marcar presença, olha que maravilha, mostrou o sistema. Era uma beleza, realmente, o sistema está fácil de uso. Eu perguntei para ele, só duas coisas. Primeiro, se ele chegar com uma carteira falsa de advogado, você vai cadastrar ele como advogado? Isso é uma prerrogativa da ordem, não sua. E aí, foi aquele rapaz que fez aqui, o olho ficou desse tamanho, né? Eu disse, segundo, mesmo que a carteira seja original, real, se ele estiver impedido, você está deixando ele fazer as coisas. E aí a resposta dele foi, Loureiro, isso era numa sexta-feira, na segunda eles iam botar no ar. Ele disse, já saiu no DO, eu não tenho como voltar atrás agora, mas eu vou consultar o cadastro de vocês. Cheguei aqui, ele me ligou e disse, olha, para não ter problema, nós vamos fazer o seguinte, o meu funcionário que vai validar aquele presencial vai consultar via web
para ver se o advogado é advogado mesmo. Então, ele criou um passo manual, né, para resolver o problema, e estão lá desenvolvendo para fazer a coisa. É muito simples e eu acho que dá uma garantia muito grande, e aí a responsabilidade é maior também nossa. Que como foi visto aqui, nós estamos via web com 1.900.000 consultas mês. Isso significa que tem estratos da sociedade, não só jurídico, consultando. E nós fomos descobrir que o comércio, quando o advogado apresenta a carteira, Casas Bahia foi um exemplo, que ligou para nós perguntando se estava fora do ar, ele vai lá e consulta se é advogado. Os presídios estão começando, o advogado, quando apresenta a carteira, ele consulta para ver se aquele advogado que está ali é realmente esse. Os juízes, eu já tive conhecimento de alguns, na sessão, entrega a carteira do advogado para o ajudante lá e ele vai ter que fazer, ele confere via web se aquele advogado está ok. Então, a responsabilidade de trazer essa atualização é muito grande. E aí fica assim, mas por que essa atualização do Cadastro Nacional é tão difícil? Não é que ela é difícil. Em algumas seccionais, os cadastros dos sistemas locais foram criados com a visão de arrecadação. E quando tem uma visão de arrecadação, eu não preciso saber, por exemplo, a data que ele entrou na OAB. Eu não preciso do CPF. Mas o nosso Cadastro Nacional só pode entrar se eu tiver a data que o advogado chegou na OAB. Então, isso aí eu costumo dizer, se você quer fazer isso, tem duas coisas. Ou chama o advogado e recadastra, ou cheira ácaro. Não tem outro jeito. Vai lá no processo. Ah, mas tem uns tão antigos que, mesmo que eu cheiro, não tem os dados lá. Eu falei, provavelmente esse já morreu, não sei se vale a pena botar no Cadastro Nacional alguém que já morreu. Então, também pode ser um processo de limpeza nisso. Então, voltando ao certificado A3. Então, quando um tribunal que está com a gente, web service, recebe uma petição por qualquer certificado A3, seja ele Receita, seja ele qualquer outro que exista por aí, ele vem ao cadastro e vê, ele é advogado, ele está em dia. E aí ele libera, o próprio sistema está liberando a petição, a função que ele estiver executando. Bom, então essa cultura do papel, eu acho que esse problema de login e senha é muito da cultura do papel. Por que se pedia para o cara assinar? Porque alguém podia roubar uma folha. Hoje é impossível isso. A dúvida que eu vejo mais dos advogados, eu acho essas iniciativas de treinamento fundamentais, e a reclamação que a gente discute é a seguinte: quando eu vou entrar no STF é de um jeito, quando eu vou para o STJ é de outro, eu tenho que saber aqueles negócios todos de cada um. Então, acho que essa parte de treinamento é muito importante, mas eu vejo que no futuro, em algum lugar, vai ter que ter um portal que se comunique com todos os tribunais e que o advogado, por aquele portal, entre com a petição e o próprio sistema trate para cada um sistema local daquele. Eu não vejo outra saída, porque se ficar esse monte de sistemas que tem por aí, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, eu queria só colocar essa experiência, dizer que a gente está atento aqui para isso, a parte da CertSign, a gente tem toda já uma nova negociação aí. Eu vejo, acredito que a saída seja, pelas reclamações, inclusive, que a gente viu do próprio advogado, dizendo, por que eu tenho que ir na FEComércio? Eu quero ir na minha casa. Então, não é nem se o FEComércio atendeu mal ou não, é que ele não quer ir na FEComércio. Ele quer vir na seccional ou na subseção, e que eu acho que ele está com todo o direito. Afinal de contas, é a casa do advogado. Então, eu acho que essa transformar em AR não é difícil, é fácil, o custo é muito baixo, como disse o Dr. Marcos, é uma sala, nós temos aqui uma AR que a gente faz as certificações apenas dos conselheiros, que foi o acordo que a gente fez com a CertSign, que eu tenho 2 funcionários que são da informática treinados para fazer certificação digital. O que significa isso? Conhecer o software da CertSign e saber como é que ele faz para emitir o certificado. Esse é o treinamento. Então, você tem que ter uma sala, 2 computadores, um belo extintor de incêndio na porta,
Quer dizer, tem essas burocracias que são colocadas, tem todos esses parâmetros definidos, né? Nada demais, uma sala pequena, em que dê 2 mesas e 2 lugares, e tem que ser sempre, no mínimo, 2 funcionários fazendo, porque um faz todo o processo de visualização e o outro certifica que aquele funcionário fez os procedimentos corretos. Isso é norma do ITI, nós não inventamos nada e não tem como. E os postos de atendimento, que eu vejo que seriam as subseções, que na realidade é aquele funcionário que pega o papel e manda para a R fazer o certificado. Pega o papel, o que eu digo pega a cópia da carteira e comprovante de residência. Esse é todo o certificado. E que eu já discuti no ITI, mas não consegui convencer, que nós não precisaríamos disso, porque, na final de contas, nós já fizemos isso quando entregamos a carteira. Eu já tenho o endereço dele, já tenho a comprovação que ele é advogado, porque a carteira foi emitida por nós. Nós estamos num processo de fazer a validação do chip de uma forma em que, na hora que for entregar a carteira para o advogado, eu possa colocar a carteira dele, que eu vou entregar, e guardar no Cadastro Nacional o número de série, para que no futuro eu convença o ITI que ele não precisa nem ir na ordem. Ele pode fazer tudo via web, porque ele só vai poder gravar o certificado naquele instrumento que eu entreguei para ele, em qual eu tenho a série. Isso é uma mudança radical. Não, tem que ter o papel. Eu falei, mas meu Deus do céu, se a gente está brigando para não ter papel, vocês estão me obrigando a ter papel, eu estou trazendo uma solução. Mas a gente consegue. Esse processo, eu entrei lá em outubro, eles nunca me responderam, eu estou preparando tecnologicamente para chegar e dizer assim, eu estou pronto, e agora? Então, esse é um processo que eu acho que a gente vai ver, é uma cultura que tem que ser vencida. Vencer cultura é a coisa mais difícil que tem, né? Eu mesmo, quando tenho que programar gravação de filme na televisão, alguma coisa, eu chamo meu filho e falo assim, ó, faz esse negócio, mas você não leu o manual? Eu falei, eu não, para que eu tenho filho? Apesar de ser da área, tem coisas que eu não sou um aficionado igual o ateniense, que anda com uma mala, que se bobear algum dia, vai perguntar se ele veio do Paraguai e está vendendo, porque ele tem tudo que é eletrônico naquela mala. Original. E era isso, e fico à disposição aqui. Eu acho que esse contato que a gente tem é muito importante e a gente está sempre trocando essas ideias aí. Obrigado. Ok.